Imagine ser obrigado a vagar pelo deserto, sozinho, sem rumo e sem esperança. Expulsa, rejeitada e carregando um filho no ventre, Agar parecia esquecida pelo mundo. Mas, no momento mais sombrio de sua vida, quando tudo parecia perdido, uma voz ecoou no silêncio. Deus a viu. Esta é a história de uma mulher desprezada pelos homens, mas lembrada pelo Criador. A história de Agar começa como a de muitas pessoas que foram ignoradas pela sociedade, mas vistas por Deus. Uma serva egípcia, sem escolhas, sem voz e sem destino próprio. Sua vida mudou quando foi entregue a Abraão para gerar um filho, numa tentativa desesperada de Sarai de cumprir uma promessa divina por meio humano. O que parecia uma solução logo se tornou um conflito. Desprezo, ciúme e humilhação tomaram conta daquela casa, forçando Agar a fugir para o deserto. Mas ali, no lugar onde ninguém havia, Deus a encontrou. Esta não é apenas uma história de exclusão, mas uma prova do cuidado divino. Uma jornada marcada por desafios, dor e, acima de tudo, pela promessa de um Deus que vê até aqueles que o mundo escolhe ignorar. Agora, vamos mergulhar nessa história emocionante e descobrir como Deus transforma o que parece ser um fim em um novo começo. Naquela época, uma mulher sem filhos era vista como incompleta, e Sarai, esposa de Abraão, sentiu esse peso esmagador sobre si. Os anos se passando, a promessa de Deus sobre uma grande descendência parecia cada vez mais distante, e a esperança se tornava apenas um eco do passado. Tomada pela frustração, Sarai decidiu agir por conta própria. Se ela não pudesse gerar um filho, então sua serva o faria em seu lugar. Agar, uma jovem egípcia sem voz nem escolhas, foi entregue a Abraão para conceber um herdeiro. Por um momento parecia que o plano funcionaria. Mas a gravidez de Agar trouxe algo que Sarai não esperava: desprezo, ressentimento e um conflito que transformaria aquela casa em um campo de batalha. O que começou como uma solução se tornaria o início de uma grande crise, e o destino de todos mudaria para sempre. Agar agora carregava o filho de Abraão, e com isso, algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, ela não se sentia apenas uma serva, mas alguém que trazia em seu ventre os herdeiros de uma promessa. Seu olhar para Sarai já não era o mesmo, e isso não passou despercebido. Sarai, que já carregava o peso da infertilidade, sentiu-se ainda mais humilhada. Uma mulher que antes fazia o serviço em silêncio, agora a olhava com um certo orgulho. O que era para ser a solução de um problema, tornou-se uma ferida aberta. Ferida que, a cada dia, Sarai tentava esconder, mas que queimava dentro dela como fogo. A tensão dentro da casa aumentava. O desprezo sutil de Agar alimentou o ressentimento de Sarai, que, incapaz de suportar a dor, descontou sua amargura com dureza. Agar, que antes apenas obedecia, agora vivia sob o peso da humilhação. O ambiente tornou-se insustentável, até que um dia ela não aguentou mais. Cansada, ferida e temendo pelo futuro, Agar tomou a decisão mais desesperada de sua vida: fugir, sem rumo, sem proteção, apenas ela, seu ventre e um deserto implacável à sua frente. O que Agar não sabia era que, naquele lugar de abandono e solidão, o Criador a via. O sol ardia impiedoso no horizonte. O vento soprava quente, levantando redemoinhos de areia que cortavam sua pele como lâminas invisíveis. O deserto, imenso e indiferente, a envolvia por todos os lados, tornando sua solidão ainda mais real. Agar andava sem rumo. Seu corpo estava fraco, sua garganta seca, mas a dor dentro dela era ainda pior. Rejeitada, humilhada, abandonada. Sentia-se invisível para o mundo, como se sua existência não passasse de um detalhe insignificante na história de outros. Cada passo era mais pesado que o anterior. O medo sussurrava em sua mente: e se ninguém me encontrar? E se esse for o meu fim? Então, no silêncio sufocante do deserto, uma voz ecoou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela parou de repente. Seu coração disparou. Seus olhos procuraram ao redor, mas não havia ninguém. Até que diante dela, uma presença se revelou.
Era um anjo. Uma figura que irradiava algo além da compreensão humana. Ele a chamava pelo nome. Ele sabia quem ela era. Lágrimas brotaram de seus olhos. Alguém a via. Alguém se importava. Tremendo, Agar conta sua história. Falou da humilhação, da dor, da fuga desesperada. Mas o anjo não estava ali apenas para ouvir. Ele carregava uma mensagem. E então veio a promessa. Agar sentiu acelerar o coração. Ainda ofegante da longa caminhada, ainda tomada pelo peso do abandono, ela agora se via diante do impossível. O deserto, que antes parecia o fim, agora se tornou o cenário de um encontro divino. O anjo do Senhor a olhou com uma serenidade que ela nunca viu antes. Não houve julgamento em sua voz. Apenas propositalmente. Agar, volte para sua senhora e humilhe-se diante dela. As palavras eram como um golpe. Voltar? Para onde havia sido humilhada? Para aqueles que a rejeitaram? Seus olhos se encheram de dúvidas, mas antes que pudessem questionar, o anjo continuou. O Senhor multiplicará a sua descendência de tal maneira que será incontável. Agar prendeu a respiração. Seu filho não foi condenado ao esquecimento. Ele teria um futuro, um povo, uma promessa. Você dará à luz um menino e o chamará Ismael, porque Deus enfrentou seu sofrimento. Ismael. O nome é como um bálsamo. Deus ouve. Lágrimas escorreram pelo rosto de Agar. Ela não era invisível. Seu choro, que parecia se perder no vento, havia sido escutado pelo Criador. Naquele momento, tudo mudou. Ela olhou ao redor. O deserto continuava o mesmo, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Agar não estava sozinha. Ela nunca esteve. O deserto, que antes parecia uma sentença de morte, agora era um marco. Ali, Agar não encontrou o fim, mas um novo começo. Seus pés, antes trêmulos, agora seguiam firmes pelo caminho de volta. Ela ainda voltaria para a casa onde foi humilhada, mas algo dentro dela havia mudado. Não era mais a serva fugindo da dor, mas a mulher que Deus havia visto. Ela voltava com uma promessa no ventre e uma certeza no coração. Os dias se passaram, e então o momento chegou. O choro de um bebê rompeu o silêncio da tenda, e Agar segurou seu filho nos braços. Ismael. Ela olhou para aquele pequeno rosto e soube. Ele não era apenas seu filho. Ele era a prova viva de que Deus ouve até os esquecidos, até os rejeitados. Agar abriu os olhos e contemplou o céu. Ali, no meio de uma história onde parecia não ter voz, Deus lhe deu um nome, e aquele lugar jamais seria o mesmo. Ela o chamou de Beer-lahai-roi, o poço do Deus que me vê, porque quando todos a abandonaram, Deus a enxergou, e sua história jamais seria esquecida. A história de Agar não é apenas um relato antigo, é um eco que atravessa os séculos, ressoando nos corações daqueles que já se sentiram invisíveis. Ela conheceu a dor do abandono. Foi humilhada, expulsa, deixada para trás. Mas no deserto, no momento em que acreditava estar completamente só, descobriu uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Deus a via. Quantas vezes nos sentimos como Agar, perdidos, desprezados, acreditando que ninguém se importa? Mas essa história nos lembra que, mesmo quando o mundo nos ignora, há um Deus que nos enxerga. Ele vê as lágrimas que ninguém percebe, ouve os clamores que o silêncio esconde. E assim como fez com Agar, ele transforma os desertos da vida em lugares de revelação e propósito. Agar entrou no deserto acreditando que estava sozinha. Saiu de lá sabendo que nunca esteve. E essa é a maior promessa. O Deus que viu Agar também vê você. Se essa história tocou seu coração, saiba que ela pode alcançar ainda mais pessoas. Deixe seu like para que esse conteúdo chegue a quem precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que, assim como Agar, pode estar se sentindo sozinho, sem rumo, sem esperança. Lembre-o de que Deus vê, Deus ouve e Deus tem um propósito. E se você gosta de conhecer as histórias profundas e transformadoras da Bíblia, inscreva-se no canal. Aqui, cada narrativa nos ensina algo poderoso sobre fé, propósito e esperança. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.